Olá pessoal, professor Arlésio aqui dando continuidade à aula de substantivos. Vamos recapitular algumas coisas, revisar algumas questões que eu vou passar aqui no próprio slide, no próprio vídeo. E vamos rever um fluxograma bacana que eu fiz, viu? Então vamos começar lá. Lembrando que a referência dos substantivos está na página do nosso livro didático, página 20 a 25. Classificações do substantivo. Como eu falei, são 9 tipos de substantivos. Vou discorrer cada um deles, esmiuçar mesmo. Então, vamos lá. Substantivo comum. Designa os seres de uma espécie ou coisas de forma genérica. Casa, sapo, felicidade, bondade, madeira, ponte, pessoa, flor. Todos esses exemplos que eu falei são exemplos de substantivo comum. Oposto ao substantivo comum é o próprio, que designa um ser específico, determinado. Exemplo: São Paulo, Brasil, Rita, Luiz, Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Esses exemplos aqui são exemplos de substantivo próprio. Característica deles: geralmente eles vêm com, um, com a letra maiúscula na frente e dão nome a lugares e pessoas. Lembrando que o substantivo pode ser comum ou próprio. Nunca pode ser os dois ao mesmo tempo. Eles são opostos. Substantivo concreto. O substantivo concreto é o oposto do abstrato. Então, para diferenciar eles, tem um macetezinho bacana. O substantivo concreto é aquele que pode existir independente de você reconhecer ele ou não. Olha, as palavras Deus, saci, sereia, luz, bruxa, mesa, disco, nuvem, trovão, eclipse. Essas palavras aqui, embora algumas você não possa tocar, elas existem independente de você querer ou não. Já os substantivos abstratos, um macetezinho aqui, uma dica para vocês pegar. Substantivo abstrato designa ações, qualidades ou estados, sentimentos, tomado como seres. Indica coisas que não existem por si, que são resultado de uma abstração, que depende de você. Então, olha, exemplo: carinho, felicidade, pobreza, honra, abraço, saudade, amor. Uma dica para você ver é porque os substantivos abstratos, eles sempre indicam algum estado, alguma ação, ou algum sentimento ou qualidade. Então, se encaixar num desses aqui e você não puder tocar, é abstrato. Lembrando, substantivo, ele pode ser abstrato ou concreto, não os dois ao mesmo tempo. Substantivo simples, disse daquele formado por um único radical, uma única palavra. Gatos, telhado, luar, claridade, noite. A classificação simples tem a ver unicamente com o processo de formação do substantivo. É somente um radical. Já o contrário do substantivo simples é o substantivo composto. Disse daquele formado por mais de uma palavra, mais de um radical. Exemplo: navio escola. Vejam, a navio e escola, dois radicais. Flor de lis, dois radicais. Guarda-roupa, dois radicais. Aí você deve estar se pensando: passatempo e paraquedas, professor, por quê? A palavra passatempo, ela é a junção, a justaposição da palavra passar mais tempo. Ela teve essa junção, mas ela não deixa de ser um substantivo composto. Da mesma forma a palavra paraquedas, da mesma forma a palavra girassol é substantivo composto. Outra subclassificação: substantivo primitivo, ou pode ser primitivo ou pode ser derivado. A palavra primitivo tem a sua terminologia, tem a ver com origem. Disse daquele que não se origina de nenhuma outra palavra da língua, aquele que ocupa a posição inicial numa família de palavras. Alguns exemplos de substantivos primitivos: lápis, laranja, círculo, disco, médico, ouro, verde, amor, pão. A partir dos primitivos, formamos os chamados substantivos derivados. Pegando esses mesmos exemplos, ó, da palavra lápis, eu posso fazer lapiseira.
Da palavra laranja, laranjada. De círculo, circular. De disco, discoteca. Medicina, pode vir de médico. Então, os substantivos derivados são aquela família de palavras que se origina de uma palavra primitiva. Lembrando, ou ele é substantivo, ou é derivado, ou é simples. Para ficar bem frisado na sua mente, olha esse quadro aqui. Vamos escolher uma palavra, um substantivo. Por exemplo, a palavra celular. Celular, ele é comum ou é próprio? Ele é comum. Por que ele é comum? Porque é uma coisa qualquer. É uma espécie. Agora se eu falo celular iPhone XS, eu estou especificando. Ele já seria próprio, mas no caso não é. Celular é com substantivo comum. Ele é simples. Pulando para outro nível. Por que ele é simples? Ele possui somente o que? Um radical. Celular. Agora se eu falo porta celular, eu tenho dois radicais. Seria composto. Pulando para outro nível de classificação. A palavra, o substantivo celular, ele é primitivo ou derivado? Ele é derivado. Sabe por quê? A palavra celular vem de célula. Pequeno organismo celular. Aquela coisa, celular, vem de célula. Ele é derivado da palavra célula. Ele é concreto ou abstrato? O celular é um objeto, gente. Então ele é concreto. Você pode tocar nele. Ele vai existir. Independente de você querer que ele exista ou não. Ele vai existir para outras pessoas. Outra classificação do substantivo. Substantivo coletivo. Esse designa um conjunto de seres da mesma espécie, mesmo estando no singular. Por exemplo, um cardume. O coletivo de peixe é cardume. Coletivo de camelos, cáfila. Lógico, você não é obrigado a... São inúmeros substantivos coletivos. Se você fosse decorar todos eles, levaria anos. Então, o que é importante é você conhecer e decorar alguns principais. Vou passar alguns aqui. O coletivo de lobos, alcateia. De ilhas, arquipélago. De lenha, capim, feixe. De chaves e verdura, o molho. De desordeiros, malta. Réstia de cebolas. Então, esse aqui são alguns exemplos de substantivos coletivos. Não é obrigado você saber todos, mas alguns e os principais é sim. Principalmente para você entender um contexto de uma palavra. Por exemplo, em uma frase: cheguei e me deparei com aquele arquipélago. Já pensou se você não sabe o que é um arquipélago? Segundo o substantivo coletivo, arquipélago significa um conjunto de ilhas. Eu cheguei e me deparei com um conjunto de ilhas. Por isso que é importante no contexto da frase você saber isso. Flexões do substantivo. No começo da aula eu falei que o substantivo, o que ele é? A essência. Dá nome aos seres. De forma comum, dá nome às coisas. Eles variam em gênero, número e grau. O gênero pode ser masculino e feminino, número singular e plural, grau aumentativo ou diminutivo. Então, vamos desmiuçar isso. Flexão de gênero. O gênero é masculino e feminino. Existe ao indicar nome de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. O feminino de gato, gata, menino, menina, homem, mulher, ator, atriz, imperador, imperatriz, professor, professora. Veja, substantivo biforme, a palavra biforme vem de dois, forma e forma, duas formas. Então, é um substantivo que tem duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E eles se classificam em três: epiceno, sobrecomuns ou comum de dois.
Os epicênios têm um só gênero e nomeiam bichos. O jacaré macho, o jacaré fêmea, o tatu macho, o tatu fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, a arara macho, a arara fêmea. Não existe jacaroa, não existe tatua, não existe cobro, nem araro. Para esse substantivo aqui, ele é epicênio, ele tem só um gênero. E o que diferencia deles é a palavra macho e fêmea. Ele só tem um só gênero e nomeia, e a única forma de distinguir eles é a palavra macho ou fêmea. Os sobrecomuns têm um só gênero e nomeiam pessoas: a vítima, o cônjuge, a criança, a pessoa, a testemunha, o carrasco ou indivíduo. Por que ele é sobrecomum? Ele tem só um gênero e é para nomear pessoas. Não existe ou vítima, a cônjuge ou criança. Ele é somente um substantivo. E o que diferencia, eles não tem como diferenciar deles. Já o comum de dois, o que diferencia deles, a palavra não existe masculino e feminino. A palavra em si, o substantivo. Mas o que diferencia deles é o determinante, o artigo. O pianista, a pianista. Não existe o pianisto. O que diferencia eles é o que? O artigo que vem à frente do substantivo. O detetive, a detetive. O agente, a agente. O colega, a colega. Flexões de números. Essa variação, quando fala que ele varia em número, um substantivo, quer dizer se está no singular ou no plural. Um substantivo simples, quando eles substantivos são terminados em AL, EL, OL, UL, troca-se o L por IS. Exemplo: jornal, jornais, papel, papéis. Letra B. Os substantivos terminados em R e Z são acrescidos de ES para o plural: amor, amores, luz, luzes. Caso o substantivo termine em S, seja proparoxítono ou paroxítono, o plural será invariável. Caso seja oxítono, acrescenta-se o ES. Exemplo: plural de ônibus, não muda. Ônibus, ônibus. De lápis, lápis. País, como ele é um oxítono, a sílaba mais forte é a última, acrescentou-se ES. País, países. Os substantivos terminados em N formam o plural em ES ou S. Plural de abdômen, abdômenes, abdômenes. Pólen, pólens. Os substantivos terminados em M formam o plural em ENS. Plural de homem, como por exemplo, homens. Viagem, viagens. Os substantivos terminados em X são invariáveis no plural: tórax, tórax, xerox, xerox. Os substantivos terminados em ão têm três variações para o plural: ons, ans e ons. Exemplo: o plural de eleição, eleições. Pão, pães. Cidadão, cidadãos. Depois de a gente ter visto que as variações em gênero e número, recapitulando: gênero é masculino e feminino, número singular ou plural. Vem agora o grau, que ele é no aumentativo ou diminutivo. Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Classifica-se em grau normal, que indica um ser de tamanho considerado normal. Por exemplo, casa, menino. Já o grau aumentativo indica o aumento do tamanho do ser. Classifica-se em analítico, o substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa grande. Veja, há um adjetivo aqui, há duas palavras. Já quando o substantivo é aumentativo sintético, somente uma palavra, somente acrescida pelo um sufixo indicador de aumento. A palavra casa, o aumentativo sintético dela é casarão. Veja que só há uma palavra, a gente só adicionou
a terminação ão ao final da palavra. Veja alguns exemplos de substantivos no aumentativo: amigo, amigaço, amigalhaço, amigão, boca, bocarra, boqueirão, homem, homenzarrão. Grau diminutivo indica a diminuição do tamanho do ser. Da mesma forma que o grau aumentativo tinha forma analítica e sintética, o diminutivo também tem. E eles são adicionados um adjetivo. Usando o mesmo exemplo, casa, casa pequena. Há duas palavras, casa pequena. A forma sintética, o diminutivo de casa, casinha. Veja que há um acréscimo de sufixo de diminuição ao final. Da casa veio casinha. Alguns exemplos de substantivos no diminutivo: corpo, corpúsculo, moça, moçoila, homem, homunúculo, homenzinho, hominho, rapaz, rapazote, rapazelho. Diante de todas, de toda essa matéria toda que a gente reviu, veja o gênero ou o substantivo, palavra que nomeia os seres, que varia em gênero, número e grau. O gênero é o que? Masculino ou feminino. Número, singular ou plural. Grau, aumentativo ou diminutivo. Agora, de forma prática, vamos resolver algumas questões comentando cada uma delas. Me acompanhe. Resolução de questões. Classifique os substantivos em destaque nas orações abaixo. Tá vendo essas palavras em destaque? Todas elas são substantivos. Olha, a palavra flor. O que a flor é? Flor, ela é comum. Por que ela é comum? É uma flor qualquer. Ela não tem um nome próprio. Por isso ela é comum. Ela é simples? Simples. Por que ela é simples? Porque a palavra flor só tem um radical, uma palavra. Ela é concreto? Você pode tocar numa flor? Pode. A palavra flor é primitiva? É sim. Da palavra flor você pode fazer floricultura, florescência, florescer. Então ela é uma palavra primitiva. Ela tem essa classificação. Então a palavra flor ela é comum, ela é simples, concreto e primitiva. Dom Casmurro é um romance. Dom Casmurro é um substantivo. O que ele é? Lembre que eu falei que os substantivos próprios vêm com letra maiúscula no começo? Então a gente já sabe aqui já. Dom Casmurro, ele é próprio. Ele é composto. Por que ele é composto? Ele tem dois radicais, Dom e Casmurro. E ele é concreto? É. Dom Casmurro, para quem não sabe, é um livro de Machado de Assis, um clássico. Ele existiria independente de você ou não. Ele seria escrito. Vamos para outra palavra, honestidade. Honestidade é um substantivo que? De cara você já percebe que é um substantivo abstrato. Por que é abstrato? Substantivos que exprimem ação, estado, sentimento ou qualidade são abstratos. Honestidade. Então ele é o que? Ele é comum. Por que ele é comum? É um comum, ele não é próprio. Ele é simples? Sim, somente um radical, somente a palavra honestidade. Ele é derivado? É. A palavra honestidade vem da palavra honesto. Então ele é derivado. E ele é abstrato, como eu tinha falado antes. A palavra cardume. Todo mundo sabe o que é o coletivo de peixe. Então, ele já é coletivo. Ele é primitivo. Por quê? Dessa palavra cardume eu posso fazer outras. Concreto. Posso tocar, é um ser. Ele é comum? Sim. Ele é simples? Sim. Só tem um radical, cardume. A palavra ferreiro. De cara você vê que ferreiro é derivado da palavra ferro. Então, a classificação dele, ele é simples?
Palavra ferro? Sim. Ferreiro? Sim. Ele é simples. Só tem uma palavra, não tem outro radical. Ele é comum? É. Ele não é próprio, não diz o nome do ferreiro. Ele é concreto? Você pode tocar em um ferreiro? Pode. E ele é derivado? É. A palavra ferreiro vem de ferro. A palavra ferro pode fazer ferreiro, ferroso, ferronho. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que possui um substantivo comum, simples, concreto e primitivo. Dessas 5 opções, a palavra, vamos analisar cada uma. A casebre, ela é comum? É. É simples? É. É concreto? É. É primitivo? Não. A palavra casebre é derivada, porque da palavra casa você faz casebre, que é o diminutivo de casa. Palavra girassol é comum? É. Ela é simples? Não. A palavra girassol é a junção de gira mais sol. Elas são duas palavras. Então ela não é simples, é composto. Então já não é a nossa alternativa correta. Helena é um substantivo que ele é próprio, por estar especificado. Começa com a letra maiúscula, então não é comum. Honestidade é abstrato, não é o que nós procuramos, porque a questão aqui está procurando concreto. Então só sobrou como resposta a palavra menina, substantivo menina. Ela é comum? É. Eu não estou dando nome a essa menina. É simples? Sim, só tem um radical, só tem uma palavra. É concreto? Sim. Você pode triscar, tocar na menina. É primitivo? Sim. Da palavra menina eu posso fazer outras palavras. Meninoca, moçoila. Então nossa resposta, letra E, menina. Questão 3. As palavras tietê e pesca são respectivamente substantivos. A palavra Tietê, o rio Tietê. Se lembra que eu falei para vocês, nome de lugares, nome de pessoas, com letra maiúscula, geralmente são nome próprio. Então, a primeira palavra aí, respectivamente, já é própria. Então, a gente já analisa. Ou pode ser a letra A ou letra E. Pesca. Você pode tocar na pesca. A pesca é uma ação. Se lembra que eu falei que os substantivos abstratos podem ser 4 coisas? Esse macete é importantíssimo. Se o substantivo for uma qualidade, sentimento, estado ou ação, é abstrato, substantivo abstrato. A palavra pesca, pesca é a ação de pescar. Você não pode triscar, é um abstrato. Então, a nossa resposta para essa questão aqui é a letra E, próprio e abstrato. Questão 4. Marque a alternativa que tenha substantivos, respectivamente abstrato, concreto, concreto e concreto. Então, nessa ordem, qual dessas opções aqui, A, B, C, D, E, tem essa ordem aqui? A fada é abstrato? Não. Ela é concreto, gente. Já não se encaixa. Fé é concreto. Não se encaixa. Fofoca é concreto? Não. É abstrato. O ato, o estado de fofocar. Você não pode triscar na fofoca. Entendeu? Letra C. Alegria é abstrato? Olha o macetezinho aqui. Se ela for o que? Sentimento, ação, qualidade ou estado, é abstrato. Alegria é o que? É um sentimento. Então, ela é abstrato. Faca é um objeto concreto. Menino é um ser. Você pode tocar nele. Ele existe, o menino, é concreto. Então, a nossa resposta é a letra C. É a letra C. Alegria, faca, menino. Ah, professor, e os outros lá? Amor, abstrato. Calor, abstrato. Amor, é abstrato? É. O calor é concreto? Não. Se ele é um estado, calor, chuva, você pode tocar no calor? Não.
Ele é abstrato. Letra E, menino, é abstrato? Não. Então a resposta certa, letra C. Eu tive a liberdade de fazer um fluxograma do substantivo, né? Então, vamos reler aqui. Fiz com todo carinho esse fluxograma e vou até disponibilizar para ser impresso para vocês. Substantivo, conceito, palavra que nomeia os seres e varia em gênero, número e grau. Quando se diz gênero, é masculino ou feminino, número, singular ou plural, grau, aumentativo ou diminutivo. A classificação dos substantivos, ele pode ser primitivo ou derivado, pode ser simples ou composto, concreto ou abstrato, comum ou próprio, ou ainda pode ser coletivo, que é o conjunto de seres da mesma espécie. O gênero, masculino e feminino, ele pode ser uniforme, uma única forma, tanto para o masculino como o feminino. Biforme, duas formas para o masculino e feminino. Comum de dois gêneros, só o determinante, o artigo varia. Sobrecomum, refere-se a pessoas e a distinção não pode ser feita pelo determinante, o artigo. Então, se vocês prestarem atenção nesse fluxograma, se vocês souberem a essência, estudarem isso aqui, vocês sabem a matéria todinha sobre substantivos. Lembrando, pessoal, que recado para todos aí. Faça uma atividade da página 23 do exercício 1 ao 4. Eu vou fazer futuramente, vou gravar um vídeo, né, em que eu vou corrigir essa questão. Próxima aula eu vou corrigir essa atividade. Então faço a atividade da página 23 da questão 1 ao 4. Então encerramos nossa aula aqui. Qualquer dúvida me chame no zap, no grupo, entendeu? Até mais.